Quer saber a diferença entre ser e estar? Vem comigo que eu vou matar a sua curiosidade. Vous voulez connaître la différence entre ser et estar? Viens avec moi et je vais satisfaire votre curiosité. Queres saber a diferença entre ser e estar? Vem comigo que eu vou saciar tua curiosidade. Diferenças entre ser e estar. Difference between ser and estar. Verb to be. Ser e estar correspondem ao verbo to be em inglês. Différence entre ser e estar, verbo être. Então, o verbo ser e o verbo estar correspondem ao verbo être em francês, ok? Bom, então vamos ver aqui mais um pouquinho sobre isso. Quando que se usa o ser, né? Quando usar o ser? Usa-se ser para identidade, profissão, nacionalidade. Características permanentes, isso é muito importante, características permanentes. Origem e posse, data e hora e eventos. Bom, características permanentes, en français, c'est un trait qui ne change pas. C'est quelque chose de stable. Identidade, identité, profissão, nacionalidade, nationalité, origine, possession, date et l'heure et événement. Ok? Por exemplo, vou passar um exemplo aqui para vocês. Ó. Exemplos com ser, né? Para a profissão, como é que a gente usa? Ó. Eu sou professora, tá vendo essa imagem? Bom, eu sou professora, a pessoa tem essa profissão, então é algo permanente, tá? A gente nunca fala eu estou professora, não, é sempre eu sou professora. Nacionalidade, ele é brasileiro, ele sempre vai ser brasileiro, então verbo ser, tá? Ele é brasileiro. Uma característica permanente, né? Uma coisa que vai durar ou que vai ser para sempre. Então, por exemplo, a casa é grande. Esse é aqui é o verbo ser. E para a data também. Hoje é segunda-feira. Isso é um fato. Hoje é segunda-feira. Vai usar o verbo ser, tá bom? Para eventos, ó, para festas, tá vendo? A festa é no sábado. A gente vai usar o verbo ser, tá? A festa é no sábado e, por enquanto, não mudaram isso ainda. Então, é no sábado, ok? Agora, vamos ver quando é que se usa estar. Usa-se estar para estados temporários, état temporaire, localização física, né? Onde ficam as coisas, onde estão as coisas, né? Então, condition suscetível de changer, condições que podem mudar, e localização física, localização. Por exemplo, um estado temporário. Eu estou cansado. Eu posso estar cansado agora, mas se eu descansar, eu não vou mais estar cansado, tá? Je suis fatigué, mais si on se repose, on n'est plus fatigué. Ça montre que c'est un état temporaire. Então, o verbo estar ele é mais para coisas temporárias, tá bom? Coisas que passam. Localização física, por exemplo, o livro está na mesa, né? Esse aqui é o verbo estar. O livro está na mesa nesse momento aqui, mas depois a pessoa pode tirar e colocar em um outro lugar. Então, isso aqui é uma coisa temporária, tá? Localização física. Condições que podem mudar, por exemplo, a comida está quente. Bom, ela está quente nesse momento aí, mas a qualquer momento ela pode esfriar, tá? Ça peut changer parce que la bouffe va refroidir naturellement, ok? Bom, então o que nós vamos fazer agora? Nós vamos ver como isso se aplica em um diálogo. Nós temos um diálogo aqui que se passa em uma escola americana no Brasil. Então é um diálogo entre a Maria e a Ana, tá? Duas estudantes. A Maria fala: oi, você é nova aqui? Oi, sim, eu sou aluna nova. Meu nome é Ana. E você? Eu sou Maria. Eu sou daqui mesmo, do Brasil. E você, de onde é? Bom, percebi pelo sotaque. Sou da Argentina, mas agora eu estou morando aqui. Que legal! Você está gostando da escola? Sim, eu estou muito feliz. Os professores são simpáticos, a escola é bonita. Bom, então,
Aqui ela está dizendo que ela é nova, tá? Isso é uma coisa que não vai mudar, ela é nova ali, tá? Nesse momento ela é nova. Bom, oi, sim, eu sou aluna nova. Meu nome é Ana, tá? O nome dela é esse, não é algo temporário. Eu sou Maria, mesma coisa. Eu sou daqui mesmo, tá? Então, ela é do Brasil, não é algo temporário. Ela é dali, ela quer dizer que a nacionalidade dela é brasileira. E você, de onde é? Aí aqui, ó, eu sou da Argentina, tá vendo? Mesma coisa. Mas agora estou morando aqui. Aqui já é algo temporário, por isso que foi usado o verbo estar, tá? Por quê? Porque ela está morando aí nesse momento, mas a qualquer momento ela pode se mudar. Você está gostando da escola? Sim, eu estou muito feliz. Então, esse eu estou muito feliz, aqui nesse caso, é um estado temporário, tá? Agora, em relação ao adjetivo feliz, né? Isso aí é algo que a gente também pode usar o verbo ser, tá? Eu sou feliz, mas aí você quer dizer que você é uma pessoa feliz sempre, tá? Então, no caso do verbo ser, do adjetivo feliz, você pode usar tanto o estar quanto o ser, tá bom? Aí vai depender do contexto. Os professores são simpáticos e a escola é bonita, tá vendo? Os professores, eles são simpáticos, ela quer dizer, eles são sempre simpáticos, tá? Então, não é algo temporário, ok? Hoje você está em qual sala? Eu estou na sala 3, e você? Eu também. Vamos juntas? Claro, eu estou um pouco nervosa. Não se preocupe, tudo vai dar certo. Então aqui, ó, hoje você está em qual sala? Né? Por que está? Porque a qualquer momento eles podem trocar de sala. Eu estou na sala 3, e você? Eu estou na sala 3, a qualquer momento eles podem estar em outra sala. Eu estou um pouco nervosa. Ela está nervosa nesse momento, mas a qualquer momento ela pode se acalmar, tá bom? Bom, então eu espero que vocês tenham entendido esse diálogo e agora nós vamos ver como se conjugam os verbos ser e estar, tá? No presente do indicativo, ok? Então temos aqui o verbo ser, ó, é bom que vocês repitam, tá bom? Eu sou, você é, ele é, ela é, a gente é. Nós somos, vocês são, eles são, elas são. O verbo estar, eu estou, você está, ele está, ela está, a gente está. Nós estamos, vocês estão, eles estão, elas estão. Tudo bem? Bom, temos aqui uma observação, porque a língua oral, ela funciona normalmente diferente da língua escrita, né? Isso acontece em todos os idiomas, se não todos, quase todos os idiomas. Então, nós temos aqui, ó, ça c'est la langue parlée, por la langue parlée, speak language. Ela está cansada. Esse está, ele pode virar tá na língua oral. Então, eu posso dizer ela está cansada, e normalmente é assim que eu falo. É assim que o brasileiro vai falar. Ela está cansada. Eu estou feliz. Eu posso dizer eu estou feliz. Agora, na hora de escrever, a gente vai usar dessa forma aqui. Ela está cansada, eu estou feliz. Bom, então está vai virar tá e estou vai virar tô, ok? Bom, pessoal, se você gostou então desse conteúdo, por favor, inscreva-se no canal. Si vous avez aimé cette leçon, mettez un like, abonnez-vous à la chaîne. Se te gostou, dê like e subscreve-te ao canal, ok?